Salve, senhoras e senhores, aqui quem fala é o seu doente verde, doente Impérios e Cervejas, e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste novo formato aqui no canal. Ele está dormindo agora, né, porque veja bem, são 5 da manhã nesse friozinho de 20 graus, uma delícia, mas... Enfim, vamos ao vídeo, né, o que importa. No vídeo passado, nós falamos sobre a cultura brasileira e as transformações que ela sofreu ao longo do tempo. Já no vídeo de hoje, chegou a hora de entrar em um tema ainda mais polêmico, a boa e velha política brasileira. Essa velha política brasileira começou a ganhar forma após o golpe da República, momento em que muitos dos valores orgânicos e legítimos da cultura e do modo de vida brasileiro foram substituídos por uma república artificial, distante da identidade real do povo. Desde a chamada República da Espada, a política nacional passou a funcionar através de disputas controladas pelas próprias elites dominantes da época. Os opositores e competidores políticos muitas vezes surgiam dentro do mesmo sistema, alimentado pelas grandes elites urbanas do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Talvez uma das grandes exceções tenha sido Getúlio Vargas, que chegou ao poder através de um golpe militar, mas que ainda assim ele rompeu parcialmente com aquela velha estrutura oligárquica da Primeira República. Porém, no geral, a política brasileira continuou seguindo o mesmo padrão, uma polarização de interesses entre grupos políticos que se apresentavam como defensores do povo, mas que frequentemente utilizavam o populismo como ferramenta de controle. Na Primeira República, o poder ficava concentrado entre militares e grandes latifundiários, muitos deles antigos senhores de escravos, com as elites de São Paulo e Minas Gerais se revezando no comando do país. Mais tarde, durante a ditadura cívico-militar, o cenário mudou na aparência, mas continuou girando em torno das mesmas disputas internas entre as alas militares de linha dura e os setores conservadores. E após o fim da ditadura, a lógica permaneceu semelhante. Os políticos que assumiram o poder, independentemente dos lados que defendiam publicamente, continuaram fazendo acordos entre si, sustentando um sistema fortemente baseado em populismo, interesses partidários e manutenção do poder. E hoje em dia, em pleno 2026, vivemos atualmente em uma sociedade brasileira profundamente polarizada no campo político. Essa divisão não se restringe ao debate público, mas infiltra-se nas relações pessoais, fragmentando famílias, rompendo amizades e transformando divergências ideológicas em conflitos quase identitários. Nesse cenário, indivíduos passam a se definir primordialmente por rótulos. Sou de direita, sou de esquerda, e defendem tais posições com convicção, muitas vezes sem compreender de fato o conteúdo, a origem ou a complexidade do espectro ideológico ao qual afirmam pertencer. A superficialidade desse posicionamento se evidencia quando observamos o padrão recorrente na culpabilização do outro lado. Para uns, o Brasil não funciona porque foi governado por forças de esquerda durante décadas. Para outros, o fracasso reside na influência histórica ou recente da direita. Contudo, essa análise simplista ignora um fator essencial. A realidade internacional demonstra que tanto regimes associados à esquerda quanto à direita podem apresentar resultados positivos ou negativos, dependendo de sua execução prática, e não apenas de sua orientação teórica. Vamos tomar como exemplo o Vietnã, governado por um partido comunista que vem apresentando crescimento econômico consistente, avanços tecnológicos e fortalecimento militar. Da mesma forma, a China, frequentemente associada ao socialismo, consolidou-se como uma potência global, destacando-se com riqueza, tecnologia, educação e organização estatal, além de adotar políticas rigorosas no combate ao crime. Por outro lado, no espectro oposto, observamos experiências como El Salvador, sob a liderança de Nayib Bukele, que implementou medidas duras contra o crime, resultando em uma redução significativa da violência e em melhorias perceptíveis da qualidade de vida e na segurança pública. Na Argentina, as políticas de Javier Milei, com cortes no funcionalismo público e redução da intervenção estadual, buscam reestruturar a economia e devolver maior liberdade no mercado. Diante desses exemplos, surge uma questão inevitável. A direita brasileira é de fato uma direita coerente com os princípios que afirma defender? Preserva ela o capitalismo em sua essência, a liberdade individual e a conservação de tradições nacionais? E, ao se falar em tradição, impõe-se outra reflexão. Qual é, afinal, a tradição cultural brasileira? Trata-se de um conceito difuso e difícil de definir, especialmente considerando que a própria República, instaurada em 1889, rompeu com estruturas culturais e simbólicas anteriores, enfraquecendo a continuidade de uma identidade nacional mais clássica e consolidada. No mesmo sentido, a esquerda brasileira, que se apresenta como defensora dos pobres e dos trabalhadores, enfrenta contradições evidentes.
Se sua proposta central é a proteção social, por que falha em garantir segurança básica contra crimes e roubos? Por que não há avanços consistentes em infraestrutura pública, desenvolvimento industrial e ampliação efetiva do acesso à educação de qualidade? E mais, por que não se observa um incentivo mais robusto ao senso de coletividade, no qual os cidadãos sejam estimulados a colaborar ativamente para o bem comum? A impressão que se forma, portanto, é que ambos os aspectos políticos, no contexto brasileiro, carece de ideologias verdadeiramente sólidas e originais. Em vez disso, operam frequentemente como estruturas retóricas adaptativas moldadas para agradar as massas. Discursos são construídos não com base em princípios consistentes, mas naquilo que é mais facilmente aceito por uma população muitas vezes desinformada ou desinteressada em aprofundar-se nos temas. Nesse processo, políticas públicas de impacto limitado são apresentadas como grandes conquistas, enquanto problemas estruturais permanecem intocados. A população, por sua vez, acaba por se contentar com benefícios pontuais, esquecendo-se das perdas mais profundas e contínuas. Uma dinâmica que pode ser comparada a um ciclo de concessão mínima e aceitação resignada. Dessa forma, o cidadão brasileiro, independentemente da sua inclinação ideológica, frequentemente se encontra em uma posição passiva, reagindo mais a narrativas do que a resultados concretos. A polarização nesse contexto não fortalece a democracia, mas enfraquece, ao substituir o pensamento crítico pela lealdade cega a grupos. Diante disso, torna-se necessário repensar o próprio critério da escolha política. O voto não deveria ser orientado por afinidade ideológica superficial ou por identificação emocional com discursos, mas por critérios técnicos, competência comprovada e capacidade real de gestão. O país não necessita de representantes que apenas ecoem crenças populares, mas de estadistas, indivíduos com formação, conhecimento e visão estratégica, capazes de enfrentar problemas complexos com soluções fundamentais. Em última análise, a superação da crise política brasileira não depende apenas da vitória de um lado sobre o outro, mas principalmente da elevação do nível da consciência, responsabilidade e exigência da própria população. Sem isso, o país tende a permanecer preso em um ciclo contínuo de promessas vazias, frustrações populares e polarizações artificiais que apenas alimentam a manutenção do mesmo sistema. Talvez, porém, este novo período eleitoral represente uma oportunidade rara de mudança no rumo do Brasil, uma chance para o surgimento de candidatos desvinculados da velha política e das estruturas criadas desde a redemocratização de 85. Candidatos que, ao invés de apenas alimentar paixões ideológicas e agradar suas massas de apoiadores, apresentem projetos concretos, planos de governo detalhados e estratégias organizadas para o desenvolvimento real da nação a longo prazo. Porque um país não se constrói apenas com discursos emocionais, slogans políticos ou guerras entre lados rivais. Uma nação sólida é construída com planejamento, visão de futuro, responsabilidade institucional e compromisso verdadeiro com o povo.